E aí, meu amigo, minha amiga, senta que a notícia de hoje é daquelas de abalar Brasília inteira. A Polícia Federal concluiu o inquérito da chamada ABIN paralela. E o resultado é pesado. Indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas calma que a história não para por aí, nem de longe. O filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, também foi indiciado, viu? E claro, também o ex-diretor da ABIN, hoje deputado Alexandre Ramagem. A PF aponta que a Agência Brasileira de Inteligência foi aparelhada, usada para espionar adversários e atender interesses da família Bolsonaro. Você se lembra do software Fistmile, aquele programa espião? Pois é, a investigação diz que ele foi usado mais de 60 mil vezes. 60 mil. Com pico de uso sabe quando? Em 2020, ano de eleição municipal. Coincidência? A PF acha que não é não. Claro que Carlos Bolsonaro já foi para as redes sociais se defender. Ele ironizou, disse que já esperava isso da PF do Lula. Perguntou se alguém tinha dúvida que isso ia acontecer com ele. E jogou a culpa nas eleições de 2026. Aquela velha história de perseguição, né? Isso é um lado da moeda. A defesa deles vai dizer que é tudo político, que é uma forma de tirar Bolsonaro da disputa de 2026 e de enfraquecer a oposição. E muita gente que apoia o ex-presidente vai concordar com isso, claro. E faz sentido, né? É uma narrativa aí. Mas agora segura aí na cadeira, porque aqui a história dá um nó, cara. É aqui que o caldo engrossa e sobra pra todo lado. O que ninguém esperava é que a investigação respingasse aonde? No atual governo Lula. É, sim, no governo Lula e com força. Veja só, o atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, também foi indiciado. Ele mesmo, o chefe da agência nomeado pelo próprio Lula, um homem de confiança do PT que já tinha sido chefe da PF lá atrás. A PF agora tá dizendo que pode ter tido um conluio. Pois é, um acordo entre a gestão que saiu do Ramagem e a gestão que entrou do Correia. Pra quê? Pra evitar que esse monitoramento ilegal viesse a público. Basicamente, a PF suspeita que tentaram varrer a sujeira pra debaixo do tapete. Isso é muito, mas muito sério, cara. Pensa aqui comigo. A polícia investiga um suposto esquema num governo passado e descobre que o pessoal do governo seguinte pode ter tentado abafar esse caso. Isso muda completamente o jogo. Não é mais sobre Bolsonaro, não. Passa a ser sobre a própria estrutura da ABIN, não importa quem esteja no poder. Pensa aí. E não foi só o chefão da ABIN do Lula que foi indiciado, não. A lista tem mais gente da cúpula atual da agência. O ex-número 2, o chefe de gabinete, o corregedor-geral. A PF acredita que a demora para concluir o inquérito pode ter sido por causa deles. É, meu amigo. Ou seja, eles teriam agido para atrapalhar as investigações, obstrução de justiça. E isso lança uma sombra de dúvida gigantesca sobre a agência. Como o cidadão comum pode confiar numa agência de inteligência dessa forma? O órgão que deveria proteger o Estado supostamente envolvido nisso tudo. Veja aí, do governo Bolsonaro ao Lula. De um lado, a defesa do Bolsonaro e do Ramagem nega tudo isso. O ex-presidente Bolsonaro disse numa live que essa ABIN paralela nunca existiu, que as informações nem chegavam até ele. Ramagem disse que as conclusões da PF são ilações rasas, são conjecturas. Do outro lado, temos uma investigação da Polícia Federal, que durou meses, que fez operações, buscas e apreensão, e que agora aponta o dedo não só para o governo passado, não foi só para Bolsonaro. Também aponta o dedo para a peça-chave do governo atual, do Lula. É uma situação que deixa a gente de cabelo em pé, porque não tem um lado de mocinho nem um lado bandido nessa história, não. A PF está apontando problemas graves dos dois lados do balcão, tanto em quem supostamente espionou, quanto em quem supostamente tentou acobertar isso. O que isso significa na prática é que a crise é institucional. É uma crise no coração do sistema de inteligência do Brasil. Mostra como a máquina pública pode ser usada para fins que não são os corretos. Isso, claro, segundo o que a Polícia Federal concluiu no seu relatório. Agora, o relatório final foi enviado para o STF. Caberá ao Supremo Tribunal Federal dar andamento a esse caso, analisar as provas, ouvir os indiciados e decidir o futuro deles. E a gente aqui sabe que quando o assunto cai lá no STF, tudo pode acontecer. O fato é que mais de 30 pessoas foram indiciadas no total. E isso não é pouca coisa não, viu? É uma rede de pessoas supostamente. Desde o topo da República, como o ex-presidente, até a atual cúpula da agência que deveria zelar pela segurança nacional. O que eu quero aqui que você entenda é a complexidade disso. Não é uma simples briga de Lula contra Bolsonaro, não. A investigação da PF coloca uma suspeita muito maior no ar, a de que as estruturas do Estado podem estar sendo manipuladas. E aí, como fica a nossa confiança? Como fica a democracia? Se a agência máxima de inteligência é usada para espionar e se a nova gestão que deveria corrigir supostamente tenta atrapalhar a investigação, a gente fica no meio desse fogo cruzado sem saber em quem acreditar. O vereador Carlos Bolsonaro pode realmente ter um ponto sobre o time político. É claro que um
um indiciamento desse com 2026 ali no horizonte gera barulho. Mas por outro lado, as investigações têm o seu próprio tempo também. E a PF está apenas apresentando o que ela apurou durante todo esse período aí. A grande pergunta que fica no ar é o seguinte: o que é que vai acontecer agora? Os indiciados se tornarão réus? Haverá condenações? Ou tudo vai acabar em pizza, como muita gente desconfia que acontece aqui no Brasil? Essa história da ABIN paralela é um novelo de lã. Quanto mais a gente puxa o fio, mais coisa aparece emaranhada aí. E a gente, o povo, fica aqui no meio tentando entender tudo isso, tentando separar o que é briga política do que é crime de verdade. E ainda, meu amigo, tem quem brigue por causa de política, viu? Afinal, quem é que tá falando a verdade nessa história toda? É perseguição, como dizem uns, ou a PF descobriu um esquema, como diz o relatório? E o mais importante, a ABIN serve ao Estado brasileiro ou ao governo de plantão? Comenta aí embaixo porque eu quero saber muito a sua opinião. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu demais e até a próxima!